está, sim está, Filho de Davi, o Senhor dos exércitos, nosso refúgio é. Deus conosco está, sim está, Filho de Davi, o Senhor dos exércitos, nosso refúgio é. Refúgio e fortaleza, Deus sempre é. Existe uma cidade do Deus de Jacó, jamais será abalada, jamais sucumbirá. Vida eterna e salvação jorrará. Deus conosco está, sim está, Filho de Davi, o Senhor dos exércitos, nosso refúgio é. Deus conosco está, sim está, Filho de Davi, o Senhor dos exércitos, nosso refúgio é. Nosso cordial boa noite a todos que se fazem presentes neste momento de culto. Desejamos a graça e o amor de Deus na vida de cada um de vocês. Hoje nós queremos celebrar os 503 anos da Reforma Luterana. Nosso culto hoje então gira em torno desta temática, lembrando a ação de Deus ao restaurar a verdade dentro da vida da igreja, através do seu servo, instrumento, o doutor Martinho Lutero. Queremos iniciar o nosso culto em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Queridos de Cristo Jesus, por natureza, nós somos pecadores. Pecamos por pensamentos, palavras e ações e merecemos a condenação eterna. Deus, no seu amor, enviou Cristo para ser o nosso Salvador, para morrer em nosso lugar e perdoar os nossos pecados. Também no seu amor, Deus, através da sua palavra, nos convence dos nossos erros e nos chama ao arrependimento. Arrependidos, queremos confessar os nossos pecados, porque cremos no amor e na bondade de Deus. Por isso convido a cada um de vocês a abrirem os seus corações para confessarmos os nossos pecados a Deus. Onipotente e eterno Deus, querido Pai Celeste, nós pobres e miseráveis pecadores nos aproximamos de Ti neste momento para Te confessarmos todos os nossos pecados. Pecamos, Senhor, por pensamentos, por palavras, por ações, por omissões. Pecamos, Senhor, ao transgredir a Tua santa lei, ao transgredirmos a Tua vontade. Querido Deus, estamos arrependidos destes nossos pecados. Nosso coração está dolorido por causa dos nossos erros. Queremos, Senhor, buscar em Ti o refúgio e a fortaleza que somente podemos encontrar nos Teus braços amorosos. Por isto, querido Deus, confiando em Cristo como nosso Salvador, sabendo que a sua morte na cruz, ao entregar o seu corpo e derramar o seu sangue inocentes, perdoa todos os nossos pecados, podemos nos aproximar de Ti e Te pedir: Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, dá-nos o Teu perdão por causa de Cristo, o nosso Salvador. Amém. Diante de Deus, eu pergunto a cada um de vocês se é esta a vossa sincera confissão. Que todos vocês estão verdadeiramente arrependidos dos vossos pecados, confiam em Cristo como seu único e suficiente Salvador e querem corrigir a vossa vida pecaminosa com a ajuda de Deus e Espírito Santo. Se assim o é, afirmai-o dizendo sim. Sim. Em virtude desta vossa confissão, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus. E da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, vos perdoo todos os vossos pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.
O salmo para o culto de hoje é o salmo de número 46, qual nós iremos fazer a leitura de forma alternada, com a divisão ao meio dos versículos. Salmo de número 46, e após a leitura do salmo, cantamos o Glória Patri e o Kyrie. Deus é o nosso refúgio e a nossa força. Socorro que não falta em tempos de aflições. Por isso não teremos medo, ainda que a terra seja abalada E as montanhas caiam nas profundezas do oceano. Não teremos medo, ainda que os mares se agitem e rujam. E os montes tremam violentamente. Há um rio que alegra a cidade de Deus. A casa sagrada do Altíssimo. Deus vive nessa cidade e ela nunca será destruída. De manhã bem cedo, Deus a ajudará. As nações ficam apavoradas e os reinos são abalados. Deus troveja e a terra se desfaz. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o refúgio. Venham, vejam o que o Senhor tem feito. Vejam que coisas espantosas Ele tem feito na terra. Ele acaba com as guerras no mundo. Quebra os arcos, despedaça as lanças e destrói os escudos no fogo. Ele diz: parem de lutar e fiquem sabendo que eu sou Deus. Eu sou o Rei das nações, o Rei do mundo inteiro. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Oremos. Todo-Poderoso e gracioso Deus, derrama o Teu Espírito Santo sobre o Teu povo fiel. Mantém-nos firmes em Tua graça e verdade. Protege e salva-nos nas horas de tentação. Defende-nos contra todos os inimigos e concede à Tua Igreja a Tua paz salvadora. Através de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Congregação, pode sentar. Nesse momento iremos ouvir as leituras bíblicas selecionadas para o nosso momento de culto. A primeira delas encontramos no livro do profeta Miqueias, capítulo 3, versículos 5 a 12. Antigo Testamento, livro do profeta Miqueias, capítulo 3, versículos 5 a 12, onde encontramos assim registrado: Os profetas enganam o povo, para os que lhes pagam, eles prometem paz, mas ameaçam com guerra os que não lhes dão nada. O Senhor diz a esses profetas: em vez de visões, vocês terão a escuridão, e em vez de revelações, haverá somente trevas para vocês. A luz do dia vai desaparecer para vocês, e a escuridão da noite cairá sobre vocês. Os adivinhos e os que dizem o que vai acontecer no futuro passarão vergonha. Não receberão resposta de Deus e por isso ficarão desmoralizados. Mas, quanto a mim, o Espírito do Senhor me dá poder, amor pela justiça e coragem para condenar os pecados e as maldades do povo de Israel. Escutem, líderes e autoridades de Israel. Vocês odeiam o que é bom e torcem a justiça.
Vocês estão construindo Jerusalém, a cidade santa, sobre um alicerce de injustiças e de crimes de sangue. As autoridades de Jerusalém aceitam dinheiro para torcer a justiça. Os sacerdotes cobram para ensinar a lei e os profetas exigem pagamento para adivinhar o futuro. Mas mesmo assim, eles afirmam que recebem a ajuda de Deus. Eles dizem: nenhum mal vai acontecer porque o Senhor está do nosso lado. Portanto, por causa de vocês, Jerusalém vai virar um montão de pedras, o Monte Sião vai ser arado como um campo e o lugar onde fica o templo se tornará uma floresta. Até aqui as palavras do Antigo Testamento para o culto de hoje. A epístola encontramos na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículos 19 a 28. Romanos, capítulo 3, versículos 19 a 28, onde encontramos assim registrado: Nós sabemos que tudo o que a lei diz é dito para os que vivem debaixo da lei, isto é, a fim de que todos parem de se justificar e a fim de que todas as pessoas do mundo fiquem debaixo do julgamento de Deus. Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda, porque a lei faz com que as pessoas saibam que são pecadoras. Mas agora, Deus já mostrou que o meio pelo qual Ele aceita as pessoas não tem nada a ver com a lei. A lei de Moisés e os profetas dão testemunho do seguinte: Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. É assim que Ele trata todos os que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício, para que pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados pela fé nele. Deus quis mostrar com isso que Ele é justo. No passado, Ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados. Mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Assim, Ele é justo e aceita os que creem em Jesus. Será que temos motivo para ficarmos orgulhosos? De modo nenhum. E por que não? Será que é porque obedecemos a lei? Não, não é. É porque cremos em Cristo. Assim percebemos que a pessoa é aceita por Deus pela fé e não por fazer o que a lei manda. Até aqui as palavras da epístola para o culto de hoje. Convido todos a cantarmos o hino Só Uma Coisa é Necessária. Só uma coisa é necessária, a boa parte ouvir Jesus falando da extraordinária, sublime nova que conduz o pecador de volta a Deus, que lhe perdoa os seus. Só uma coisa é necessária, saber que Cristo Salvador, sua morte voluntária, desculpar o pecador, e agora Ele crê, a minha vida receber. Só essa coisa é necessária.
Convido todos a se colocarem em pé para ouvirmos as palavras do Evangelho para o culto de hoje, qual está registrado no Evangelho segundo o apóstolo João, capítulo 8, versículos 31 a 36. Evangelho segundo o apóstolo João, capítulo 8, versículos 31 a 36, onde encontramos assim registrado. Então Jesus disse para os que creram nele: se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles responderam: nós somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como é que você diz que ficaremos livres? Jesus disse a eles: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem peca é escravo do pecado. O escravo não fica com a família, mas o filho sempre faz parte da família. Se o filho os libertar, vocês serão de fato livres. Até aqui as palavras do Evangelho para o culto de hoje. Congregação pode sentar. Convido para cantarmos o hino Castelo Forte. Castelo forte é nosso Deus, defesa e boa espada. Da angústia livra desde os céus nossa alma tribulada. Investe Satã com hábil afã e sabe lutar com força de um sem par. Mal não há na terra. Sem forças para combater, teríamos perdido. Por nós batalha irá vencer quem Deus tem escolhido. Quem é vencedor? Jesus Redentor, o próprio Jeová, pois outro Deus não há. Triunfará na luta. O mundo venham assaltar, demônios mil furiosos, jamais nos podem assombrar, seremos vitoriosos. No mundo opressor, com todo rigor, julgado ele está, vencido cairá por uma só palavra. O Verbo eterno ficará, sabemos com certeza, e nada nos perturbará, com Cristo por defesa. Se vierem roubar os bens vida ou lar, que tudo se vá, proveito não está. O céu é nossa herança. Que a graça e a paz de nosso querido e bondoso Deus, o amor de Cristo Jesus e a comunhão de Deus Espírito Santo estejam conosco, quando queremos refletir hoje nas palavras do Salmo de número 46, destacando o versículo 1.
Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempo de aflição. Que Deus esteja a nos abençoar, em nome de Jesus. Amém. Estimados de Cristo Jesus, hoje a Igreja Cristã comemora os 503 anos da Reforma Luterana. O ano era 1517. O monge, teólogo, doutor, professor, Martinho Lutero, prega nas portas de uma igreja em Wittenberg, na cidade da Alemanha, 95 teses, 95 artigos que queria se discutir com eles sobre as indulgências. As indulgências que estavam sendo vendidas como cartas de perdão dos pecados, com o objetivo de se angariar fundos para a construção da Basílica de São Pedro em Roma. Então, Lutero redige estas 95 teses para discutir sobre este assunto, para conversar e alertar sobre esta prática que não estava trazendo consolo e conforto para as pessoas. Este foi o dia em que nós comemoramos a reforma da igreja. E reformar, nós sabemos o que é. Reformar é querer corrigir o que se está com problema, o que se está errado. Reformar não é fundar algo novo. Reformar não é romper e dizer que nada mais presta do que havia sido feito no passado. Mas reformar era corrigir erros. E este era o objetivo de Martinho Lutero. Corrigir o que, segundo a sua interpretação pela palavra de Deus, ele estava enxergando de errado na igreja. Por isso hoje nós nos reunimos e comemoramos os 503 anos desta data. Os 503 anos que a igreja vem lutando para restaurar a verdade. Martinho Lutero também é conhecido como o restaurador da verdade. E qual é esta verdade? É a verdade que estava perdida. É a verdade de que o justo é aceito pela fé, de que a pessoa é liberta por Cristo Jesus das amarras do pecado, de que a salvação, ela acontece na vida do ser humano somente pela fé. Não por obras, para que ninguém se glorie, mas sim por confiar em Cristo Jesus como o único Salvador. E o Salmo de número 46 vem nos mostrar por que nós confiamos e cremos em Cristo como nosso Salvador. Porque Deus é o nosso refúgio e a nossa força, um socorro que não falta em tempos de aflição. E aqui é importante nós olharmos com mais atenção a segunda parte deste versículo primeiro, porque quem de nós não vive tempos de aflição? Quem de nós não está passando por problemas? A igreja, há 503 anos, estava passando por problemas, por aflições, por dificuldades. E então Deus ilumina, inspira Lutero e diversas outras pessoas para defenderem a verdade da salvação somente pela fé. Talvez o nosso problema não seja o problema da confiança em Deus, não seja o problema da dúvida acerca da nossa salvação. Talvez o nosso problema seja algo mais voltado para o lado material e o lado emocional. Mas uma coisa, quando nós falamos destes problemas, nós devemos lembrar: Deus continua sendo socorro bem presente
também nestas aflições, também nestes momentos de angústia, de sofrimento, de dor, de dificuldades financeiras. Não quer dizer que este socorro vai vir como o pagamento de uma conta, ou como a cura de um problema emocional, ou cura de uma doença. Mas o socorro em Deus vem justamente na última frase que nós acabamos de cantar no hino Castelo Forte. O céu é nossa herança. Nós temos a garantia do céu, da salvação eterna. E ao celebrarmos 503 anos da Reforma Luterana, nós celebramos 503 anos desta mensagem, desta certeza, sendo anunciada para aqueles que ouvem os ensinos proclamados dentro da Igreja Luterana. 503 anos anunciando a salvação em Cristo Jesus. 503 anos anunciando que o socorro de Deus não falta para nós em tempos de aflição. Muito pelo contrário, Deus, Ele está presente, Deus, Ele está agindo em nossa vida. Deus está diariamente a nos perdoar, a nos fortalecer, a nos consolar. Daqui a 2 dias, nosso calendário marca o dia de finados. Uma data que para muitas pessoas é um dia de angústia, de tristeza. Pois lembramos daquelas pessoas que nos são queridas e que já partiram, já faleceram. Mas a mesma frase que eu citei do término do hino Castelo Forte, que nos anima em confiarmos em Deus, também deve nos animar e confiar e fortalecer nesta data do dia de finados. O céu é nossa herança. Aqueles que partem confiando em Cristo, eles estão do lado de Deus. Eles estão já desfrutando das maravilhas da comunhão eterna ao lado de Deus, da presença gloriosa de Deus. Ouvimos no texto da epístola: todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Mas aqueles que confiam em Cristo têm a certeza do perdão e têm a certeza de que o céu é a sua herança, de que no céu eles não estarão afastados de Deus. Em Cristo nós, aqui neste mundo, já desfrutamos da presença de Deus em nossa vida. Mas quando nós estivermos na eternidade com Deus, nós estaremos vivendo os mais belos sentimentos, porque no céu não haverá sofrimento, no céu não haverá dor, não haverá luto, não haverá pranto. No céu nós viveremos a bem-aventurança eterna, e aquele que confia em Deus, aquele que confia em Cristo como seu único e suficiente Salvador, tem a certeza desta herança. Assim como muitos filhos têm a certeza da sua herança pelos bens dos seus pais, assim nós também podemos ter a certeza da herança da vida eterna por causa do nosso Pai Celeste, pois Cristo na cruz nos conquistou para Ele. E é esta a mensagem da Igreja Luterana, quando celebra os 503 anos da Reforma Luterana. Anunciarmos que Deus é o nosso Pai Celeste, de que Cristo já nos conquistou o perdão de todos os nossos pecados, e que nesta confiança nós temos o céu como a nossa herança. Esta frase final que termina o hino da Reforma, o hino Castelo Forte, deve ser uma frase que esteja a nos consolar, a nos animar, a nos fortalecer e dar sentido para todos os nossos dias aqui nesta vida.
Um pouquinho antes desta frase, Lutero escreveu no hino assim: se vierem roubar os bens, vida e o lar, que tudo se vá, proveito não lhes dá. O céu é a nossa herança. Ele aponta para que os bens materiais aqui neste mundo não são os mais importantes, não são os fundamentais. O que é fundamental é a certeza da salvação eterna. O que é fundamental é a certeza de nós sabermos de que Deus é o nosso refúgio e a nossa força, um socorro que não falta em tempo de aflição. Um socorro que não falta em tempo de aflição. Podemos estar, como eu já disse, passando por problemas emocionais, físicos, materiais, financeiros, mas o socorro de Deus não falta em nossa vida. Cristo está constantemente de braços abertos a nos convidar: vinde todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu lhes dou a certeza do perdão. E quando há certeza do perdão, a certeza da vida e da salvação. Quando há a certeza de que tudo que Cristo fez por nós é o suficiente para a nossa salvação, a nossa vida ganha uma outra perspectiva. Vivemos para proclamar as grandiosidades desse Deus. Vivemos para anunciar o seu amor, a sua graça, o seu perdão a todos que estão ao nosso redor. Celebrar os 503 anos da Reforma Luterana é comemorar e celebrar a ação de Deus em nossas vidas, para nos dar a certeza de que Ele está presente a nos consolar e a nos fortalecer. Este salmo, Salmo de número 46, ele é um cântico de confiança plena em Deus, como um forte refúgio, particularmente diante da crise. E é a base para o hino Castelo Forte. Nós olhamos nos versículos seguintes deste salmo, e eles afirmam esta confiança. Por isso não teremos medo, ainda que a terra seja abalada, e as montanhas caiam nas profundezas do oceano. Não teremos medo, ainda que os mares se agitem e rujam, e os montes tremam violentamente. Quando ouvimos esses dois versículos, não tem como nós não lembrarmos de terremotos, tsunamis, temporais, que muitas vezes assolam a nossa sociedade, as nossas cidades, que causam tanto desespero e tantas mortes. E então nos lembramos, ainda que estas coisas aconteçam, cidades sejam destruídas, o mar invada cidades, como nós já vimos acontecer e destruir, nós não precisamos ter medo, porque o céu é a nossa herança. Não precisamos ter medo de sermos engolidos por um tsunami e morrermos, porque em Cristo nós temos a garantia do céu. E no céu nós não vamos chorar. No céu nós vamos realmente nos alegrar. No céu nós vamos viver, como eu já disse, a presença gloriosa de Deus, a comunhão perfeita com Deus. Por isso podemos afirmar, como o salmista que escreveu este salmo: Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Nós vivemos diariamente em tempos de aflição. Ao fundo eu coloquei esta frase: a paz se possível, mas a verdade a qualquer preço, atribuída a Lutero. E nós temos que sermos bem sinceros. Muitas vezes nós não temos paz em nossa vida. Muitas vezes a aflição está presente, seja num relacionamento, seja na nossa sociedade,
seja por causa desta pandemia que nós estamos vivendo desde o começo do ano. Não temos muitas perspectivas de uma melhora drástica nos próximos meses. Temos que aprender a conviver com esta pandemia, neste tempo de aflição. Só que uma coisa nós temos que lutar, para que a verdade esteja viva. E a verdade bíblica é que Cristo é o Salvador. A verdade bíblica é que Jesus morreu para perdoar os seus pecados e os meus pecados. E não há nada que nós possamos fazer para mudar isso. Não há nada que nós possamos fazer para ajudar também na nossa salvação. Ela já foi conquistada na cruz do Calvário, quando Cristo derramou o seu sangue e entregou o seu corpo para perdoar todos os nossos pecados. E ao terceiro dia, Cristo ressuscita, trazendo consolo para as nossas situações de ausências das pessoas ao nosso redor. Como eu já disse, daqui a 2 dias, ao lembrarmos o dia de finados, também lembremos que Cristo ressuscitou. E Cristo ressuscitou para garantir que todos vão ressuscitar. E os que creem em Cristo, que partiram crendo em Cristo como seu Salvador, irão ressuscitar para a vida eterna. Esta é a maravilhosa verdade da palavra de Deus. Esta é a maravilhosa verdade que Lutero trouxe de volta aos púlpitos, aos ensinamentos da igreja, na sua época, e que nós somos herdeiros disso. Anunciarmos a verdade da salvação em Jesus. Anunciarmos, testemunharmos, proclamarmos a verdade de que há um só Senhor e um só Salvador, Jesus Cristo, que nos amou a ponto de dar a sua vida para nos dar perdão. Celebrar 503 anos da Reforma Luterana é celebrar esta mensagem viva em nossos corações, presentes em nossos lares, que nos trazem o consolo de sabermos que o céu é a nossa herança. Que todos nós possamos viver estes dias com a certeza de que Deus é o nosso refúgio e a nossa força. Ele é o socorro que não falta em tempos de aflição. Por isso, se nós estamos angustiados, com problemas, tristes, amargurados, tenhamos a certeza de que Deus é o nosso socorro. Deus está presente, Deus está a nos perdoar, Deus está a nos iluminar. Não é através de uma troca por um papel como as indulgências eram. Não é através de uma troca financeira, de levarmos dinheiro a Deus, que Deus vai nos abençoar. Não, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Não depende de nós o seu socorro. Ele está a nos socorrer em Cristo Jesus, que nos perdoou todos os nossos pecados. Por isso, o que nós devemos fazer? Devemos nos entregar a Deus. Devemos pular no colo de Deus e confiar nele como o nosso único e suficiente Salvador. Assim como uma criança pequena que confia no seu pai pode pular de um muro, certo de que o seu pai vai o agarrar, assim nós também podemos nos entregar a Deus, confiando de que Ele vai nos agarrar, vai nos pegar e vai nos socorrer, assim como Lutero pulou, confiante em Deus, quando ele pregou nas portas daquela igreja as 95 teses, certo de que Deus era o seu socorro e a sua fortaleza. Assim nós, como igreja cristã, podemos e devemos confiar neste Deus amoroso todos os dias da nossa vida, com a certeza de que o céu é a nossa herança. Amém. Os coloqueis em pé.
Que a paz de Deus, que excede o nosso humano entendimento, guarde os nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus, o nosso Salvador, hoje e sempre. Amém. Neste momento nós iremos cantar o hino Nós Cremos Todos num Só Deus, como nosso momento de confissão de fé. Nós cremos todos num só Deus, nosso Pai e Criador, que governa a terra e céus, anjos cantam-lhe louvor. Tudo faz com seu poder, sempre quer nos socorrer. E cremos no Senhor Jesus, que da Virgem Mãe nasceu, com sua morte lá na cruz, a Satã por nós venceu. Vitorioso ressurgiu, e com glória ao céu subiu. E cremos no Consolador, que do Filho o Pai provém, sendo eterno amparador, mas em aflições se vê. És triuno, bom Senhor, cantem todos teu louvor. Congregação, pode sentar. Neste momento nós iremos prosseguir com o recolhimento das ofertas, lembrando que as nossas ofertas servem para a manutenção do reino de Deus aqui neste mundo e também demonstram toda a nossa gratidão por tudo que Deus fez e faz em nossa vida. Destaque hoje é o versículo de Romanos, capítulo 3, versículo 24. Mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. Pela sua graça e sem exigir nada, Deus nos aceita por Cristo Jesus. Certos deste aceite de Deus, certos da salvação em Cristo Jesus, nós temos alegria em ofertar a Deus, para que a sua palavra continue viva. Agradecer a Deus por todas as bênçãos, sobretudo pela salvação e pelo céu ser a nossa herança. Assim, o cristão oferta a Deus de tudo o que Deus lhe deu, agradecendo por todas as bênçãos, querendo também participar da manutenção do reino de Deus aqui neste mundo. Iremos cantar o hino O Mundo é Teu, Senhor. Aqueles que têm a sua oferta podem trazê-la e consagrar no altar de Deus. O mundo é teu, Senhor, tão grato é perceber
Neste momento queremos falar com nosso Deus em oração, os pedidos da nossa congregação. Continuamos orando pela Emily Tolosa Pio dos Santos, que tem AME, atrofia muscular espinhal. Oramos pelo Beno Hack, tio da Adriana, que está com problemas de saúde. E a Sônia pede oração pela sua mãe, que vai fazer um cateterismo, a Dona Maria do Carmo Aglitone. Convido todos a se colocar em pé para falarmos com nosso Deus em oração. Amado Pai Celestial, agradecemos-te por teres realizado tão importante obra no coração de teu servo Martinho Lutero, fazendo com que ele fosse libertado do medo, da angústia e do terror, e fosse tomado de coragem, paz, alegria e muito ânimo para anunciar a boa nova da salvação pela fé em Cristo Jesus. Agradecemos-te também porque através de teu servo Martinho Lutero, transformaste muitos corações na Alemanha, na Europa, nas Américas e em todo o mundo, e assim fizeste com que este processo que começou no coração de Martinho Lutero viesse de geração em geração e chegasse até mim, até meus irmãos na fé, até nós. Enfim, Senhor, agradecemos-te por sermos legítimos herdeiros da reforma luterana, por podermos usufruir de todo o consolo que só o Evangelho pode conceder, por podermos olhar para o futuro com alegria e esperança. Pedimos-te que nos ajudes a sermos sempre gratos por esta maravilhosa herança e a sermos fiéis a Ti, para que este processo não termine em nós, mas que continue em nossos filhos, netos, bisnetos e em todas as gerações vindouras. Que continue também nos corações de nossos vizinhos, colegas de trabalho, amigos e de todas as pessoas que Tu permites que nos relacionemos neste mundo. Abençoa de forma especial a Igreja Evangélica Luterana do Brasil e a Igreja e toda a Igreja Luterana no mundo, para que seja fiel a esta preciosa herança que recebeu através da Reforma Luterana. Abençoa toda a Igreja cristã no mundo, para que seja instrumento precioso em Tuas mãos, para restaurar vidas escravizadas pelo pecado, o diabo e a morte. Pedimos também a Tua proteção sobre o nosso país, nossas autoridades e toda a sua população. Livra-nos de calamidades, de tragédias, de guerras e epidemias. Permite que vivamos em paz e tenhamos sempre os recursos e as condições necessárias para que o Teu Evangelho continue sendo anunciado. Abençoe e proteja-nos nesta pandemia do coronavírus, sempre confiantes de que o Teu amor e a Tua graça estão presentes em nossa vida, independentemente da nossa situação material, física ou emocional. Suplicamos que estejas com todos aqueles que sofrem pelos mais variados motivos e ampara-os nas suas necessidades, principalmente mostrando-lhes que Tu não desamparas Teus filhos em nenhuma situação. Usa-nos como Teus instrumentos para levar-lhes conforto, consolo e orientação. Esteja, Senhor, de maneira especial, a proteger e abençoar a Emily Tolosa Pio dos Santos, o Beno Hack e a Dona Maria do Carmo Aglitone. Tu sabes, Senhor, o que estes Teus filhos estão passando. Pedimos que a Tua mão esteja sobre eles, a abençoar-lhes no que for necessário na vida deles. Querido Deus, também queremos pedir que estejas a nos confortar e a nos aliviar no próximo dia 2, dia de finados, sempre na certeza de que Tu és um Deus presente em nossa vida e que o céu é a nossa herança. Por isso, Senhor, ao lembrarmos daqueles entes queridos que partiram, que lembremos do seu testemunho de fé e que juntos estaremos no céu contigo, no lugar onde não haverá choro, nem dor, nem pranto. Tudo isto, Senhor, nós Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus,
o nosso Salvador, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória minha. Semelhantemente também, depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: Bebei todos deste, este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes em memória minha. A paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. Congregação pode sentar. A Igreja Evangélica Luterana do Brasil crê, ensina e confessa que na Santa Ceia, juntamente com o pão e o vinho, estão presentes o corpo e o sangue de Cristo, dado e derramado para o perdão dos pecados. E convida a participar da mesma aqueles que creem neste ensino, lembrando as palavras do apóstolo Paulo, registradas em Romanos capítulo 11, versículos 28 e 29. Assim nós convidamos a participarem da ceia, aqueles que estão devidamente preparados. A Gabriela está no primeiro banco com álcool gel para quem quiser fazer a higienização das suas mãos. Aqui na frente nós temos a marcação para respeitarmos o 1,5 metro de distância solicitado aí para este momento. Vinde, pois, tudo está preparado. Amoroso nos convida Cristo para a comunhão e oferece o pão da vida para a nossa salvação. Teu amável chamamento vem a nós por teu favor, dá-nos força e crescimento, ó Jesus, na fé, no amor. Por tão grande benefício, cumpre-nos te agradecer, ó, recebe em sacrifício nossa vida em nosso ser. Nessa mesa prometemos sempre em tua lei viver, e fiéis a ti seremos, bom Jesus, até morrer.
É pão dos escolhidos, o corpo do Senhor. É vida dos remidos, o sangue redentor. O pão do mundo insano, riquezas a fartar. Ao coração humano não poderá saciar. Teu corpo nos foi dado e o sangue deu Jesus, por todos derramado em remissão na cruz. Sacia-nos a fome na ceia sem igual. Só acha paz quem come o pão celestial. Deus meu Senhor, hoje eu venho a Ti com meu coração cheio de louvor. Tu sempre estás ao meu redor, entre as estrelas e o brilho do sol. Quero agradecer por todo o amor que posso te dar. Vou te oferecer todos os dons que tu me deste. Em tuas mãos me entregar. Deus meu Senhor, hoje eu venho a Ti com meu coração cheio de louvor. Tu sempre estás ao meu redor, entre as estrelas e o brilho do sol. Quero agradecer por todo o amor que posso te dar. Vou te oferecer todos os dons que tu me deste. E em tuas mãos me entregar. Como água cristalina de um rio que vai pro mar, a minha alma vai a Ti, só pra Te adorar e cantar Tua bondade, meu Senhor, meu bom Jesus, aleluia. A minha alma ao Senhor louvai. Assim como a relva verde na encosta da montanha, meu amor diante de Ti, do mesmo modo se esparrama, se apegando em Tua grandeza, minha rocha
Como a abelha necessita do néctar de uma flor, eu não sobreviveria longe de ti, ó meu Senhor, pois tu és o meu auxílio, minha vida e minha paz. Aleluia. Ó minha alma, ao Senhor louvai. Muito boa noite a todos. Pequeno probleminha no microfone. Ali acho que acabou a pilha.
Aí demos uma improvisada aqui para podermos usar o outro. Os nossos avisos seguem conforme a nossa programação. Nós temos preparado um informativo, por um lapso esqueci de trazer. Nós vamos estar enviando ele no grupo da comunidade. Também entregando na casa, tentando chegar na casa de todos essa semana. Se não, semana que vem ele estará ali já presente para entregarmos aqui no culto, com toda a programação para o mês de novembro e dezembro, aí para o nosso final de ano aqui na igreja. Mas as nossas atividades, então, terça-feira temos o estudo bíblico pelo Google Meet, às 19h30. Quarta-feira, nosso momento devocional no Facebook. Sábado, instrução de confirmandos às 9h, e retornamos ela presencialmente, com o devido distanciamento. Teremos o álcool em gel e pedimos aos confirmandos a virem de máscara. Será das 9 às 11 o nosso horário normal. E o nosso próximo culto no próximo sábado, às 19h. E domingo que vem, não amanhã, daqui 8 dias, os jovens retornam às suas reuniões presenciais. Então, domingo, 19h, aqui na igreja. Esses são os nossos avisos conforme a nossa programação. Reiteramos ali a nossa alegria de celebrarmos 503 anos da reforma da igreja, a reforma luterana, sempre lembrando que esta data é uma data marcante também na história nossa pessoal, de cada um de nós, porque marca também a restauração da verdade, da vitória de Cristo sobre o nosso inimigo, o diabo. E hoje nós também temos a comemoração popular aí do Halloween, o Dia das Bruxas. E quando nós lembramos que Cristo é vencedor sobre a morte, sobre o diabo e sobre todas as coisas ruins, o cristão ele se alegra, porque hoje é o dia da reforma e não o Halloween. Então que todos nós possamos viver e celebrar sempre o dia da reforma como um dos dias importantes também no nosso calendário. Que todos estejam sobre a graça, sobre o amor de Deus nas suas vidas. Concluímos este momento de culto cantando o hino Meu Senhor, Tu Me Deste. É o hino dos 500 anos da Reforma Luterana. Então vamos concluir este hino também desejando a paz de Cristo a todos. Meu Senhor, Tu me deste por graça e amor, minha vida, meus dons, meu sustento e louvor. Sei que Cristo a verdade é Teu Filho aqui. Como posso calar, como não te sentir? Essa fé que me deste ao ouvir Tua voz é certeza da graça que leva aos céus. Meu pecado tiraste, trouxeste o perdão. Por Tua graça acalmaste o meu coração. Eu não temo inimigo, nem mesmo além. Teu cajado me guia, Tua mão me sustém. O caminho, a verdade, és Tu, meu Senhor. Não há outro na terra que rendo louvor. Sei que em mim não há nada que eu possa fazer. Meu esforço não pode o céu merecer. Não há nenhum só ato no qual me firmar. Não há obra em mim mesmo da qual me orgulhar. Pela graça sou salvo, por fé viverei.
com Cristo a verdade, o céu herdarei. Só há um mediador entre os homens e Deus, só há nele a graça, ventura nos céus. Jesus Cristo, Cordeiro, o Filho do Pai, nos prostremos a Ele, louvai e adorai, e ao Espírito Santo mil glórias lhe dei, todos filhos de